Olá, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Marx, né? E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar bem calmo, tranquilo e ventilado, né? Estar com os fones de ouvido, deixar seus livros ali próximos a você e nós vamos para a nossa aula, ok? Karl Marx, 1818-1883, foi um filósofo economista liberal revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Nascido em 5 de maio de 1818 na cidade de Treveris, na Alemanha, no meio de uma família acomodada, ingressou como primeiro membro de sua família na Universidade de Bonn e mais tarde transferiu para Berlim, com o intuito de estudar Direito. Abandonou esse curso de Direito para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Ali sofreria a influência dos jovens hegelianos que criticavam especialmente a religião e o Estado. Em 1842, trabalhando no jornal A Gazeta Renana, conhece Friedrich Engels, com o qual escreveria e editaria inúmeros livros. Mais tarde, a Gazeta é fechada e Marx vai para Paris. Também se casa com a filha de um barão, o Jenny von Webstelen, com quem teria seus 7 filhos, e dos quais somente 3 chegariam à vida adulta. Igualmente, teve um filho com a militante socialista e empregada Helena de Muff. A paternidade da criança seria assumida por Engels, seu parceiro, e os anos seguintes não seriam fáceis, pois Marx liderou publicações que criticavam duramente o governo alemão. Foi expulso da França e da Bélgica e a pedido do governo alemão. Graças a uma arrecadação de fundos feitos pelos admiradores e amigos, Marx parte para Londres, onde continua suas investigações. Karl Marx adoece de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em Londres no dia 14 de março de 1883. Suas obras e teorias. Com a colaboração do intelectual também alemão Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Nele, criticava o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários do mundo inteiro, E em 1867 ele publica sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas à economia capitalista. Esta coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar a economia, a sociologia e as demais ciências sociais e humanas. Sua crítica ao capitalismo. Para ele, as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade. A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que lutar pelos seus direitos, e essa luta é que moveria a história, segundo ele. Marx pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes. Isso seria alcançado pela união da classe trabalhadora organizada em torno de um partido revolucionário. E aqui ele deixou algumas das suas frases, que foram mais célebres. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Então ele achava que se você tinha ideias revolucionárias, se você tinha o dom da inteligência e você tinha como estar criando novas ideias, novas formas de governo, de aparato social, Então, assim, criar é importante sim, mas executá-lo também é mais importante. Então ele achava que você ser muito inteligente, ter ideias e não executá-las não adiantava de nada, Então, por isso que ele diz, os filósofos limitavam-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, mas o que importa realmente é modificá-lo. A produção econômica
e a organização social que dela resulta, necessariamente para cada época da história, constituem a base da história política e intelectual desta época. Na outra a gente vai ter a história da sociedade até os nossos dias, é a história da luta das classes. Os homens fazem da sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com as que se defrontam diariamente, diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Então essas daí foram as frases dele, as mais célebres. Também tem, sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos o mais que possa, e o que temos que fazer é divagar acerca de sua vontade, de estar enchendo esses bolsos, e investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. Então, aí fazendo uma crítica sobre essa guerra de classes que sempre existiu, ok? A atividade que fica para vocês é explicar o movimento marxista e descrever duas das suas ações que foram influenciadas por esse marxismo. Por fim, eu vou ficando por aqui, lembrando que todo o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Um grande abraço, até a próxima aula.